uma roda de conversa sobre o universo da saúde, hoje entendendo melhor sobre a medicina da imagem, medicina por imagem, ultrassom, toda a tecnologia que o Medicina Hospital Dia oferece. Quem é a nossa convidada de hoje, doutora Isabela Silva, ela é médica radiologista. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Aqui comigo também, Valdemar Rauch, dos diretores do Grupo Rauch. Muito obrigada mais uma vez, Valdemar. Obrigado a você, Marcelo. Vamos entender um pouco desse universo, né? Muitas pessoas sabem da importância desse serviço, mas não entendem que existe uma especialidade na medicina por imagem. Conta um pouquinho do seu trabalho, doutora. Sim. A radiologia, diagnóstico por imagem, é uma área da medicina, né? É até, assim, pouco conhecida. Quando às vezes eu estou fazendo ultrassom com o paciente, tal, eles perguntam um pouquinho, mas você é especialista em quê? Então, assim, é uma área, a gente faz o curso de medicina, né? São 6 anos de faculdade, e depois a gente faz específico para imagem. Então, a gente faz 3 anos de residência para todos os métodos de imagem que mexe com algum tipo de radiação. Então, normalmente, raio-x, mamografia, a tomografia, ultrassom. Então, a gente é especialista nisso, mexe com a imagem e faz o diagnóstico através dos métodos de imagem. Para a gente começar essa conversa, vamos entender um pouquinho então, doutora, qual foi a sua trajetória, passou por qual faculdade, como é que foi o seu processo da residência até chegar até aqui? Eu fiz faculdade na UFMG, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, 6 anos de curso, trabalhei um pouquinho como clínica, né, como generalista, na verdade, e depois escolhi a área da imagem e foram 3 anos. Eu fiz a minha residência no Hospital da Previdência, em Belo Horizonte, e lá eu tive contato com mamografia, a radiografia, tomografia, o ultrassom, todos os métodos que eu mexo aqui. Foram 3 anos assim, de imersão, a gente ficava 12 horas no hospital, trabalhando por isso e aprendendo com médicos experientes, né, que já tinham uma longa jornada já nessa área. Isabela, em prevenção, o que a gente deve, na radiologia, o que é o mais importante em termos de prevenção para os usuários, para os clientes? A prevenção, assim, a medicina hoje em dia está toda, né, voltada nisso, na prevenção e promoção de saúde. Na área da radiologia, a prevenção ela é muito voltada na parte da mulher em questão da mama, principalmente, né? Então, assim, a radiologia mamária é uma forma de tentar diagnosticar o câncer de mama um pouquinho mais precoce, evitar com que a paciente faça cirurgias extensas, evitar que a paciente faça uma quimioterapia, então fazer o diagnóstico bem precoce. Então a mama é o principal carro-chefe assim, na parte da prevenção na área da imagem. E tem também a prevenção da parte ginecológica, por exemplo, né? Então, quando a paciente vai no ginecologista, eles costumam pedir um ultrassom endovaginal para a gente fazer o diagnóstico, às vezes, de uma lesão de ovário, um cisto do ovário, um mioma, alguma coisa do tipo, que lá na frente pode acarretar um quadro grave, né? Até um diagnóstico de câncer, alguma coisa. E na parte dos homens, por exemplo, é importante a prevenção da parte que é mais comum é a próstata, né? Então, assim, é importante que os homens vão no urologista todo ano, façam consulta, e normalmente o urologista pede o ultrassom da próstata, é um ultrassom super tranquilo, normalmente não pede preparo, a gente faz por cima mesmo da barriga, avaliar a próstata ali rapidinho, é super rápido, os homens não precisam ficar preocupados, que é um tabu um pouco sobre isso ainda, né? Então, é o importante, normalmente o ultrassom nessa parte masculina e a parte da mama e ginecológica na parte da mulher. Perfeito. Sua chegada para a instituição foi bem para estruturar essa questão, né? Foi. Eu faço parte do grupo da Prontomed desde 2020. E aí, assim que eu cheguei aqui, eu não morava em Divinópolis, né? Morava em Belo Horizonte. Então, assim que eu cheguei aqui em Divinópolis, a gente já conversei, o Valdemar já me convidou para participar do projeto. E realmente foi, assim, um sonho que foi realizando. Foi pedir, falou o que ele gostaria, né? A intenção dele, o que ele poderia, me deu total liberdade para poder ajudar a escolher métodos, eu opinava nos aparelhos e tudo mais. Então, assim, foi uma trajetória muito bonita que criou esse serviço, assim, lindo. O serviço está excelente, de ponta, assim, a parte tecnológica dele é, assim, maravilhosa. O olho brilha, né? Eu gosto muito da radiologia, e gosto muito de trabalhar aqui, eu gosto muito. É uma equipe muito boa. A parte técnica, as técnicas de radiologia são muito boas, os aparelhos são muito bons, é bom você fazer diagnóstico, sabe, assim, com qualidade, isso é importante. Isabela, eu sempre tenho dúvida do processo da tomossíntese, né, que é um recurso que nós trouxemos para Divinópolis e na mamografia. Explica para todo mundo aí o que... Sim, a mamografia,
é um exame que a gente faz 2 imagens. Normalmente a mulher entre 40 e 69 anos, a gente procura o câncer. É o melhor exame, não existe outro exame que substitua a mamografia para procurar o câncer. Em paciente que não está sentindo nada, é a mamografia. E a mamografia, para quem nunca fez, ela faz 2 imagens. A gente faz com o paciente de frente, o paciente de lado, acabou, 2 fotinhos. A tomossíntese é uma avaliação 3D da mama, uma avaliação tridimensional. Como se a gente avaliasse a mama por fatia, sabe? A gente faz várias fatias pequenininhas da mama. Parecido com a tomografia, então. Exatamente. É uma relação como se fosse a tomografia da mama, exatamente. Falando mais popular, poderia falar assim. E a gente faz vários pedacinhos, então às vezes aquela lesão que na mamografia a paciente às vezes tem uma mama muito densa, as pacientes já estão acostumando com esse termo, sabe? Lá no consultório, durante o exame é comum a gente falar. Que é aquela paciente que tem muita glândula na mama, pouca gordura, é uma mama densa. Às vezes é difícil você achar um tumorzinho pequenininho ali no início. E aí a tomossíntese vem para isso, ela fatia a mama em vários pedacinhos e a gente consegue achar aquele tumorzinho, às vezes inicial, escondidinho, identifica sabe? mais precocemente, mais é isso precoce, que a tomossíntese com proporciona. uma maior acurácia e mais precoce, exatamente. E se achar um micronódulo, uma calcificação, o que pode ser feito? Depende do tipo de lesão que é achada, mas normalmente a paciente vai para biópsia, né? E aí a gente tem a biópsia, que pode ser feita no agulhamento, né? Faz no ultrassom mesmo. Agora, a gente aqui na clínica tem um tipo novo de biópsia, né? Um tipo mais moderno de biópsia, que é o que a gente chama de biópsia assistida a vácuo, mais popularmente conhecido como mamotomia, mas o nome correto é biópsia assistida a vácuo, porque ela consegue tirar um pedacinho maior da lesão, entendeu? Então, às vezes uma lesão que a biópsia tradicional, que é aquela que é feita só com a agulhinha, às vezes não consegue tirar, aí a paciente teria que ir para o bloco cirúrgico, então ela vai ser anestesiada, vai ter toda aquela complicação, ficar vários dias, né, em casa para poder recuperar. Ela consegue fazer aqui na hora, uma anestesia local. A maquinazinha, ela suga a lesão, é como se fosse isso. É uma maquinazinha que suga o nódulozinho ou suga uns cristalzinhos que podem ser o tumor inicial, entendeu? Então, assim, evita a paciente ir para o bloco cirúrgico. Evita assim, a cirurgia, então. Evita a cirurgia, exatamente. E pode sugar, uma curiosidade, pode sugar tudo e até mesmo... Pode sugar tudo. Encerrar o... É diagnóstico e terapêutico. Então, ele faz o diagnóstico e já trata no mesmo ato, no mesmo momento, então, entendeu? Se a mulher tiver 2, 3 calcificações, o vácuo pode limpar tudo. Ele suga e limpa tudo. A gente deixa uma marquinha no lugar que foi feito. Assim que faz o procedimento, faz uma marquinha e depois acompanha aquilo, faz um acompanhamento depois e vê assim, que tira tudo. Consegue ser 100%, resolver na hora, sem necessidade de cirurgia, sem necessidade de anestesia, nem nada do tipo. Anestesia geral, né, que vai ter aquele maior transtorno, é tudo muito rápido. E isso é feito através da mamografia e do ultrassom? É feito através da mamografia e do ultrassom, dependendo do tipo de lesão. Algumas lesões, isso vai ser feito no ultrassom e dependendo da lesão vai ser feito na mamografia. E aqui no Medicine faz a mamografia e não é muito comum, assim, é fácil de achar. É uma coisa assim de ponta, assim, é uma coisa nova, muito nova no mercado. E para as pacientes tem sido maravilhoso, porque evita ir para o bloco cirúrgico e a recuperação é maravilhosa, a recuperação é muito boa. Doutora, a pessoa vai fazer algum exame? A gente tem um pouco de medo, assim, do que o desconhecido gera esse medo, né? Então, na noite anterior, as pessoas ficam ansiosas e tudo mais. Quais são os métodos modernos que a gente tem aqui no Medicine Hospital Dia que têm sido menos invasivos? O que a tecnologia tem trazido, assim, de recurso para que esse momento não seja tão desconfortável? Os aparelhos hoje em dia, eles estão sendo digitais, né? Então, em vez de a gente estar saindo da radiologia convencional e indo para a radiologia digital, que aí os exames são feitos mais rápidos. Então, antigamente fazia o raio-x, a mamografia, tinha que revelar, né? Igual foto antiga que revelava. Revelava num lugar, não mandava para outro lugar. Exato. E aí, às vezes, a imagem não ficava boa, tinha que repetir o exame várias vezes. O paciente ficava super estressado e realmente era muito, né? Era mais complicado. Hoje em dia, não. Você faz a imagem, ela já vai direto para o computador. Então, tanto do raio-x quanto da mamografia, a imagem vai direto para o computador, não repete tanto. E a radiação é menor,
sabe? E a qualidade da imagem é muito melhor. Então, assim, às vezes uma alteraçãozinha muito pequenininha, uma manchinha, por exemplo, que ia passar nessa radiologia digital, por ser direto na tela do computador, a gente consegue ver. E vai para o telefone também. E vai para o telefone também, exatamente. Ainda tem essa vantagem. Na mesma hora que é liberado para o nosso sistema de laudo, já está linkado com o aplicativo. Então, o paciente já tem acesso. É na mesma hora. É super rápido. E outra coisa, por exemplo, a gente tem uma tomografia que ela é muito rápida, entendeu? A tomografia é aquele aparelho, aquele exame que tem um tubo, né? Então, assim, só do paciente ficar deitado lá dentro já tem um certo desconforto. Então, quanto mais rápido for o exame, melhor, né? Então, o nosso aparelho aqui de tomografia é um aparelho muito rápido. Sem contar que as nossas salas são todas ambientadas para poder tentar melhorar esse estresse. Então, assim, elas têm um papel de parede diferenciado, tem uma música de fundo, tudo para tentar acalmar e acolher o paciente. Essa humanização, entendeu? também. Exatamente. Tem algum método novo, algum exame, alguma novidade em relação à tecnologia aqui no hospital? Além da tomossíntese, né, que eu já falei, e da biópsia assistida a vácuo, o que a gente tem feito que está sendo diferenciado é a radiografia panorâmica de coluna, sabe? É uma radiografia que a gente consegue pegar a coluna inteira, ela é feita parcial, a gente pega a primeira coluna em cima, no meio e embaixo, e o software da gente, ele cola, ele faz uma colagem dessa coluna. Então, para o médico é muito melhor. Se o paciente tem algum desvio de coluna, né, o famoso bico de papagaio, alguma coisa do tipo, a gente consegue fazer o diagnóstico certinho, e para o médico é muito importante, porque ele sabe se vai poder operar, se vai precisar de operar ou não, e faz o controle, às vezes, operatório com o mesmo exame. Então, é tudo mais fácil, entendeu? Uma qualidade muito melhor. Isabela, conta aí para os nossos clientes quais são as futuras novidades do nosso serviço de imagem. A maior novidade é para as mamães, né, que já estão aí, que já acompanham com a gente. Agora nós temos o ultrassom 3D. O Medicine adquiriu um aparelho de ultrassom, um dos mais modernos assim, no mercado para obstetrícia, para a saúde da mulher. E aí a gente vai fazer o ultrassom 3D. Então aquele rostinho do nenenzinho sorrindo, 3D, 4D, né, e 5D que depende muito, o nenenzinho sorrindo, é o nenenzinho piscando, às vezes consegue pegar o neném fazendo xixi na barriga da mãe, é a coisa mais bonitinha. Então isso aí já é... Quais são as vantagens desse equipamento? Assim? Quais são os principais diferenciais de dados técnicos mesmo? O que você consegue? A rapidez no processamento do tipo software. De medição, algum tipo de Exatamente. de diagnóstico. Ele vem com algumas áreas da medicina, da inteligência artificial agora, sabe? Então, assim, por exemplo, para fazer um ultrassom morfológico, que é o mais importante da gestação, eu faço algumas imagens e ele me ajuda na análise, entendeu? Então, assim, o coração cardíaco, o coração fetal é uma das partes mais difíceis da avaliação do morfológico. Então, eu faço a minha avaliação, mas eu tenho a ajuda da inteligência artificial nisso. Então, são dois olhares, né? Assim, são duas avaliações. Então, para paciente, não tem nada melhor. Eu adoro esse negócio de inovação. Como é que está a inteligência artificial na radiologia? Ô, Valdemar, assim, veio para ficar, não tem como, né? Como toda a área, mas o pessoal antes falava assim, vai substituir nada. Não vai substituir, mas vai ajudar e vai auxiliar demais. A gente tem que, assim, agregar a inteligência artificial. Vão ser software que vão ajudar a gente no laudo. Então, assim, tem software que tem inteligência artificial que ajuda no laudo da tomografia, por exemplo. Então, às vezes, o médico avalia, mas tem a ajuda do software que, às vezes, não deixa passar um AVC muito pequenininho, entendeu? Inicial, que, às vezes, o médico, o olho nosso não está treinado, né, para poder ver, mas a inteligência artificial já identifica e já encaminha o paciente, ele já tem todo o treinamento. Então, assim, a inteligência artificial veio para ficar, não tem jeito, e a gente tem que agregar mesmo, tem que pegar, né, estudar, não ter medo dela e colocar como nosso ajudante mesmo. Na mamografia também já tem algum recurso nesse sentido? Ainda não, a mamografia ainda não tem nessa parte de inteligência artificial não, mas não vai demorar não, porque o investimento na mama é muito grande, né? Cada vez saindo mais novidade de mamografia, mais novidade de imagem da mama. E assim, uma coisa que tem que ficar claro, que as pacientes me perguntam, é assim, nossa, mas porque a mamografia é um exame desconfortável, né? Então, assim, tem aquele desconforto de apertar a mama e tal. Eu falo assim, mas não tem nada, não vai inventar nada melhor que a mamografia? Eu falo com elas, olha, tem muita coisa
boa de mama, mas tudo envolve mamografia. A mamografia não vai sair do rol de jeito nenhum. Lá fora tem mamografia contrastada, tem um tanto de coisa diferenciada, mas tudo envolve a mamografia. Não tem jeito. É a sua área preferida? É. Eu acho que eu me estresso diferente, né? Falando de mama. Você tem uma especialização? Exatamente. Eu sou especialista em radiologia mamária. Então, assim, a mama, você tem que ter um olhar diferente, sabe? Você tem que acolher a paciente diferente. É muito sutil, é muito delicado, toda doença de mama, sabe? Então, assim, você tá lidando com uma cirurgia que às vezes você vai tirar uma quantidade grande da mama, então você bater o martelo e falar assim, olha, isso aqui realmente é câncer, isso aqui é suspeito. É uma responsabilidade muito grande. Então, tem que ter um treinamento, um olhar diferenciado. E aparelho importante, assim, tem que ter um mamógrafo bom, tem que ter um ultrassom bom, as técnicas têm que ser muito boas, sabe? As meninas aqui, assim que abriu o Medicina, em outubro, elas tiveram um treinamento, veio um pessoal de fora para poder mostrar como posicionar a paciente, como acolher a paciente. Então, assim, a radiologia da mama é absurda, é muito grande, desde a paciente chegar aqui até o diagnóstico pronto, entendeu? Então, é a área, assim, que disparada eu gosto, e eu acho que a gente tem um aparato, assim, gigante para poder fazer o tratamento e diagnóstico precoce, que é o mais importante. É bonito ver, né? Assim, você fica... o olho brilha realmente. Eu empolgo. E a gente vê como que isso é muito seu, assim, essa questão da humanização, Sim. né? Trazer para o atendimento, Sim. trazer para esse acolhimento. Tem a tecnologia, mas não substitui o olhar humano mesmo. Sim, tem que ser. Tem que ser assim a consulta, né? Esse Sim. pode ser um diferencial aqui do Medicina também, olhar o paciente como uma pessoa especial. Sim, né? claro, não, com certeza, sem dúvida. Eu tenho contato com o paciente apenas quando eu estou no ultrassom. Eu tenho o meu momento que eu estou apenas no computador. Então, eu estou laudando mamografia, eu estou laudando raio-x, eu estou laudando tomografia, mas eu tenho noção que aquilo ali é um exame de uma pessoa. Uma mãe, né? Uma filha, tem família, tudo envolvido. Então, às vezes, eu vejo alguma alteração no exame, eu já entro em contato com a equipe, assim. A mamografia já tem uma alteração. Já ligo, às vezes, para o clínico ou para o mastologista e falo, olha, vamos convocar a paciente, vamos chamar essa paciente de uma vez, não espera ela vir buscar o exame. Então, assim, a gente tenta agilizar e adiantar o máximo possível todo o diagnóstico que é feito, entendeu? Tá no automático para você é uma coisa que tá lá, né, na rotina, faça aquilo sempre, Sim. mas pode ser tudo para uma pessoa. Exatamente. Você tem que pensar que é uma vida inteira de alguém que tá ali, tem que humanizar, não tem como. Ela é excelente. Agora, explica um pouco como é que funciona. É só agendado? Se o pessoal estiver dentro do Medicina consultando, na obstetrícia, na ginecologia, na clínica, como é que funciona esse processo? O Medicina está aberto para qualquer pessoa o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho a minha agenda, né? A gente tem a agenda das imagens do ultrassom, mas independente. O paciente veio sentindo uma dor, uma suspeita de apendicite, um cálculo renal, e aí o médico pediu um ultrassom, pediu uma tomografia. Então, a pessoa consultou lá embaixo, consultou no pronto atendimento, o que foi pedido para ele de imagem, ele já sobe e já faz na hora. Já faz na hora. E o resultado já fica disponível na hora, sabe? E a nossa equipe que é muito integrada. Então, o clínico lá embaixo, quando ele pede, né, o exame para a gente, às vezes eu já ligo direto. Antes de eu liberar meu laudo, eu já liguei para o clínico e já falei, olha, tem isso no paciente. Vamos agilizar. Às vezes o paciente já tem prioridade, porque precisa de um atendimento, né, prioritário. Então, assim, quem precisar de atendimento, a demanda que é feita aqui, a gente tenta resolver na hora. Maravilha, perfeito. Então, a radiologia vem para contribuir, né? Sim. Assim, a radiologia é central em qualquer serviço de saúde, assim. E quem é o médico radiologista, ele tem que saber disso, né? Ele tem que saber que o papel dele é auxiliar. Então, ele precisa estar disponível tanto para os pacientes, para a demanda específica de cada um, quanto para os médicos, porque é o primeiro auxílio do médico, né? É a medicina complementar mesmo. Então, a gente tem que estar, assim, com a cabeça focada de equipe. É esse que é o pensamento mesmo. Exatamente, é criar um corpo clínico. Exatamente. Né? Isabela, nesses 7 meses nós estamos de funcionamento, tem algum caso que te chamou a atenção? Algum caso, assim, diferente? Essa semana, um paciente de Nova Serrana, as meninas, ele ligou aqui na clínica falando que ele estava com um nódulo na boca, que assim, não conseguia agendar ultrassom em lugar nenhum, se tinha como fazer aqui. Ele veio, aí ele veio pro finalzinho do dia, na hora que ele chegou a gente atendeu, avaliei, aí expliquei, na hora que eu falei assim, olha, é um cisto, isso tem tudo para dar certo. O paciente começou a chorar, assim, desesperadamente, de alívio por ter tido o atendimento, sabe? Porque ele estava desesperado de não conseguir marcar um exame
entendeu? O Ele médico, tinha um pedido de alguém. ele tinha o pedido e de não alguém. conseguia Ele agendar. conseguiu o atendimento do médico lá em Nova Serrana e o médico falou, olha, se for, dependendo do que for, eu opero. Mas ele não conseguia fazer o diagnóstico do que era. Então, assim, na sala, na hora que eu falei com ele o que era, ele não parava de chorar. Aí eu, assim, fiquei emocionada, até a menina que fica comigo na sala, auxiliar de sala, ficou emocionada, assim, é bonito, sabe? Ajudar a fazer o diagnóstico é muito bonito. Resolver a vida, tirar o sofrimento de alguém, sabe? E a pessoa pode Isso ter aí. uma impressão de que é frio ali, né? Ah, tá mexendo com tecnologia, tá mexendo ali com imagem e tudo mais. Sim. Mas não é frio Não, aquilo, né? não Você vê é o coração frio. batendo ali. Mas eu me ponho muito no lugar da paciente, sabe? Muito mesmo. Então, assim, na hora que eu tô fazendo o exame, eu não deixo acontecer nada na sala que eu não gostaria que fizesse comigo, entendeu? Então, acho que a gente tem que, medicina hoje em dia tem que caminhar, assim, para esse lado. Você não pode se desapegar da parte técnica, né, que você precisa disso, mas você tem que humanizar cada vez mais, porque você tem que pensar, tem uma vida inteira por trás, uma família para aquela pessoa, um lar para ela voltar, né? Então, não tem jeito, não. E esse é o papel do medicina, Isabela, porque salvar vidas, Exatamente. promover a prevenção e a promoção Sim. à saúde, e a radiologia é o centro desse universo. Né? Exatamente. Maravilha. Muito obrigado, Isabela. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Valdemar. Muito obrigado, Marcela. Obrigado a vocês. Bom, se você quiser conhecer toda essa tecnologia, agendar algum exame com a doutora Isabela ou outros profissionais, é só ligar para o telefone 37 3511 3900. Você pode também baixar o aplicativo para ter acesso a informações de consultas, agendamento e também a esses exames que nós mencionamos aqui, tudo sempre em um mesmo lugar. E aqui a gente atende tanto particular quanto convênio. Medicina Hospital Dia para todos, sempre. Até a próxima!